Eu recebi um grande milagre de Deus. E se você não acredita que Deus ainda faz milagre, sim, Deus faz milagre e eu sou a prova disso. A minha história começa quando um dos meus irmãos no Brasil ficou doente e eu precisei fazer uma viagem de emergência. Vocês devem imaginar que para fazer uma viagem de emergência de um país para o outro, se você não está preparado, fica bem complicado. Como vocês devem imaginar, uma viagem de emergência do exterior para o Brasil, aliás, qualquer viagem do exterior para o Brasil custa bastante. E todas as vezes que, ao menos eu vou viajar, eu me programo, e sinceramente eu me programo um ano antes. Mas aconteceu e eu tive que comprar as passagens. Fui lá nas minhas reservas, que não eram tantas no momento, naquele momento ali, e peguei o dinheiro e comprei as duas passagens para mim, para minha filha. A passagem de um dia para o outro custa caríssimo, ela já é cara normal, imagine de um dia para o outro. E tudo bem, para 3 dias depois, se não me engano, ou 4 dias depois. Chegou o dia da viagem, tudo preparado, eu com muita ânsia, com muito nervosismo, pelo meu irmão, que estava doente. Fomos para o aeroporto. No momento que eu estava comprando a passagem, eu vi que tinha escrito o aeroporto de Partência, depois tinha uma escala, depois tinha o aeroporto do Brasil. E todas as vezes que eu comprei, sempre foi assim. Mas tudo bem, fomos para o aeroporto, chegamos aquelas 3 horas de antecedência para fazer o check-in. E na hora que dizia na passagem que deveria fazer o check-in, nós não encontramos o balcão de embarque. E gira por todo o aeroporto, porque dizia que estava fazendo check-in, tinha a hora lá, e nada. Fui no balcão de informações e a moça da informações, que eu não entendo o que é isso, não sabia da informação, porque ela dizia, não, senhora, está aqui. O voo da senhora está em partência, está em partida. Mas aqui, nesse aeroporto, não tem um voo para essa cidade saindo nesse horário. Tem sim, mas é uma hora depois. Resumindo, liguei para a companhia aérea que me vendeu as passagens e lá, além de eu ter esperado uns 40 minutos, não é? Na linha, eles também confirmavam, eles diziam, senhora, tem um voo que está saindo daí, esse voo está decolando nesse momento. Bem, não tinha voo nenhum. Por quê? Não era um voo. Na passagem tinha escrito que tinha um avião que saía às 6h30, depois fazia uma escala a Roma, de Roma às 11 eu pegava outro avião que fazia direto Natal ou Recife, não me lembro. Mas o problema é que na passagem tinha escrito avião, mas não era avião, era um trem. Sim, isso nunca tinha acontecido comigo. Era um trem que eu tinha que pegar do aeroporto que eu estava até em Roma fazer uma escala e de lá pegar um avião para o Brasil. Resumidamente, eu perdi o avião, eu voltei para casa desesperada, saí do aeroporto meio-dia esperando para ver se eles resolviam isso. E nada, não resolveram, passavam a ligação de um para outro, me deixavam 30, 40 minutos no telefone esperando. Enfim, perdi o avião. Voltei para casa desesperada, porque eu já sabia que não ia conseguir mais viajar, porque praticamente todo o dinheiro que eu tinha comprado aquelas passagens, mas eu tinha esperança que eles remarcassem um voo para o dia seguinte, ao menos. Bem, chegou em casa e todo dia eu ligando para a companhia, eu ligando, e eles insistindo, dizendo que era um avião, e eu dizendo que não, que era um trem. Bem, e assim foi. Não resolveram nada. Eu perdi a viagem e perdi, naquele momento ali, achava que eu ia receber ainda um reembolso ou outra passagem, não. Perdi o dinheiro das passagens também. Mas o meu irmão estava lá doente e eu tinha medo que acontecesse alguma coisa mais grave, que eu não chegasse em tempo. Decidi comprar outras passagens enquanto a companhia aérea decidia se me dava o dinheiro de volta ou se, não sei, se me dava outras passagens, até porque essas passagens eu tinha colocado o seguro nelas, que olha, não serve de nada. Não coloque seguro, sinceramente, porque para mim não serviu de nada. Foram mais de 3.000 euros
as 2 passagens que eu perdi e até hoje eu não tive reembolso. Então comecei a procurar outras passagens junto com a minha filha. Como dizem que de madrugada é mais barato, a gente virava a madrugada procurando passagem. E sempre mais cara, porque tinha que ser, eu procurava para um dia ou 2 no máximo, e vocês sabem que custa caríssimo, e nada, não encontrava passagem. Até que encontrei umas passagens que praticamente cabia dentro do dinheiro que eu ainda tinha, outras 2 passagens, mas não era suficiente. E eu desesperada, e a minha família lá desesperada, porque com medo de eu não chegar em tempo. Enfim, eu reservei 2 passagens para 3 dias de novo, 3 dias depois. Só que eu reservei na fé, porque eu não tinha o dinheiro completo. Eu não tinha o dinheiro completo e não sabia da onde eu iria tirar o resto do dinheiro, a quantidade de dinheiro que faltava para completar. Eu reservei, quando você reserva, você paga uma taxa, né, de 24 a 48 horas para segurar aquelas passagens. E se você não pagar, se você decidir não comprar, você perde a taxa que você pagou. Mas eu fiz, na fé, eu fui lá, reservei e pronto. E apelei para Deus. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer, Senhor? Como é que eu vou fazer? E orava e chorava e pedia. E pedia a Deus, eu digo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque falta esse dinheiro e eu preciso viajar. Foi quando uma amiga minha me ligou e ela perguntou se eu tinha conseguido por que que eu não tinha conseguido viajar. Eu fui e expliquei. Aí ela falou, e por que você não compra outras passagens? Eu falei para ela, não, eu tô procurando, só que eu tô tentando encontrar umas que fiquem, que caibam dentro do valor que eu tenho. Mas eu não disse para ela que eu tinha reservado e não disse a quantidade. E eu falei, aí eu falei, então as passagens estão caríssimas para comprar assim com 24 horas, 48 horas de antecedência. A empresa aérea não está me devolvendo o dinheiro, não me dá outras passagens e eu não sei o que fazer. Eu encontrei umas passagens aqui, só que o valor que eu tenho não cobre o valor das passagens. E aí é onde entra Deus. Foi aí onde ele fez o milagre. Depois que eu falei com a minha amiga, passaram uns 30 minutos, bateram aqui na porta. Quando eu desci, era ela. Ai, Senhor, Deus é maravilhoso. Quando eu desci, era ela. E ela simplesmente, eu lembro como se fosse hoje. Ela abriu a carteira. Nesse momento, como eu já disse, eu já tinha reservado as passagens, mas me faltava uma quantidade de dinheiro. E tirou de dentro da carteira a exata quantidade de dinheiro, a exata quantidade de dinheiro, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, a exata quantidade de dinheiro que me faltava, sim, para completar as passagens. Eu tinha conversado com ela, eu não tinha dito quanto faltava, eu não tinha pedido dinheiro emprestado, eu não tinha falado nada, eu simplesmente falei que tinha encontrado outras passagens, mas que a quantidade de dinheiro que eu tinha não era suficiente para pagar. Então, eu digo que só pode ter sido um milagre de Deus, porque não foi diferente. Nem meia hora depois ela veio na minha casa, eu não pedi dinheiro para ela, e ela abriu a carteira e tirou de dentro da carteira a exata quantidade de dinheiro que me faltava. Nem um euro a mais, nem um euro a menos. Naquele momento ali eu não aguentei, eu comecei a chorar, já estava muito nervosa por tudo que estava acontecendo lá, mas naquela hora eu não chorei não foi o nervosismo, foi a emoção,
porque me veio em mente na hora que aquilo era obra de Deus, que aquilo era um milagre de Deus. Porque não era possível que ela soubesse a quantidade exata do dinheiro que me faltava. Eu sou muito emotiva, e recordar esses momentos, até porque me trazem muita dor, é complicado. Mas eu tô tentando segurar a emoção e contar para vocês direitinho o que aconteceu. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, que milagres existem. Eu não sei se você está passando por algum problema parecido, por alguma dificuldade, mas a coisa que eu te digo é: confie no Senhor, ou no universo, naquilo que você confia. Confie no Senhor, porque Ele vai atender os seus pedidos, Ele vai resolver os seus problemas, porque naquele momento eu não tinha ninguém aqui a quem eu pudesse pedir aquela quantidade de dinheiro que faltava. Não poderia nem pedir à minha família no Brasil, porque não tinha como, porque não era uma quantidade pouca de dinheiro. E Deus providenciou para mim, sem eu precisar abrir a minha boca. Ele usou a minha amiga e fez ela vir aqui na minha casa sem eu ter pedido, e trazer exatamente a quantidade de dinheiro que eu estava precisando. E isso eu nunca vou esquecer. Isso eu nunca vou esquecer. E esse não é uma coisa, não aconteceu só uma vez. Deus já fez coisas maravilhosas na minha vida e eu sou muito grata. Enfim, eu comprei as passagens, viajei no outro dia, fui para o Brasil, graças a Deus. E essa será outra história para outro vídeo, porque o que aconteceu lá, infelizmente, foi o pior, e vocês já podem imaginarem o que aconteceu. É isso, gente. Era só para dizer para vocês que confiem, entreguem seus problemas a Deus. Essa é uma das histórias que aconteceu na minha vida, uma das experiências que eu tive, um dos milagres, porque Ele já operou muitos milagres na minha vida. E eu desejo que, se você esteja passando por um problema, que Deus também opere milagres na sua vida. Lembre-se que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível.